Vamos continuar hoje, vai ser a última palavra sobre finanças. Foram sete palavras importantes, com princípios do reino de Deus sobre finanças. Quem é que lembra aí o tripé da prosperidade financeira aos olhos de Deus? Quem é que lembra? O primeiro. Trabalho o quê? Diligente, né? Trabalho diligente, porque só trabalho pode ser um trabalho mais ou menos, pode ser um trabalho não muito bom, mas é o trabalho diligente, é aquele que é feito com dedicação, com excelência. Independente do trabalho, há uma promessa no reino de Deus que vai prosperar. O segundo, quem é que lembra? Boa administração. Você administrar bem, que é a organização, está relacionado à organização. Você administrar bem o recurso que você recebe. Não adianta nada você trabalhar, ganhar bem e você não saber administrar. A gente vê muito isso. Inclusive, pessoas que ganham bastante, mas gastam muito. O dinheiro vai todo pelo ralo. Então, não sabe administrar. Inclusive, é muito comum com pessoas que ganharam dinheiro fácil, porque a Bíblia diz, aquilo que entra fácil, vai sair fácil. Por isso que muita gente que ganha na loteria, a maioria perde muito dinheiro, porque não foi com trabalho, não foi com suor, não foi com trabalho diligente. Acontece também com herança. A gente já viu acontecer e corta o nosso coração, irmão nosso que receberam grandes heranças e jogaram fora. É muito triste. Depois ficou chorando o leite derramado, mas não administrou bem, foi ganancioso e o dinheiro foi embora e depois começou a chorar e não tem jeito, não tem o que fazer. Boa administração. E o terceiro, generosidade. Então, é um tripé, que eles andam juntos, tá? E um precisa do outro. E com Deus é assim. Quem é que lembra aquelas 3 perguntas? Porque um dos grandes problemas de dívidas, de pessoas que se enrolam financeiramente, joga um pouquinho de retorno aqui, por favor, é esse consumo exagerado. É um consumo que impede a pessoa de prosperar, porque ela é movida por um consumo onde ela tem que alimentar a alma dela com coisas. Tem que trocar de carro. Até uma vez um irmão falou, pastor, seu carro está velhinho, né? Tá na hora de trocar esse carro. Ele perguntou para mim, quantos anos tem esse carro? Eu falei, acho que tem uns 8 anos. Uns 8 anos. Aí ele falou, 8 anos? Eu falei, mas ele está rodando ainda, a roda está girando, o motor está funcionando, está bom. Não, pastor, tem que trocar de carro. Uma vez eu estava jogando tênis com um rapaz e ele falou, poxa, esse ano eu tenho que trocar de carro. Eu falei, mas por quê? Teu carro não está bom? E ele falou, não, mas eu tenho que trocar de carro, porque o meu colega de profissão trocou de carro. Vão pensar o quê? Que eu estou quebrado? Que eu não estou prosperando? Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. E aí eu tive uma conversa com ele sobre algumas coisas que nunca ninguém falou para ele. Mas o mundo pensa assim, né? Infelizmente. A ostentação leva ao consumo. Então, pessoas que muitas vezes são movidas em alimentar a sua alma com alguns prazeres materiais, que geram um prazer momentâneo, mas depois aquilo já perde o valor, não dura, e ela tem que, de novo, fazer um gasto, e ela nunca consegue guardar, ela nunca consegue fazer uma poupança, ela está sempre no aperto, sempre estrangulado. E Deus não pensa assim. Tá? Quem lembra aquelas 3 perguntas que
nós demos como sugestão, quando você for comprar para você fazer. A primeira, quem é que lembra? Não, tem uma primeira, aquela primeira. Aliás, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai comprar? Quem é que lembra? Uma oração. Né? Uma oração. Senhor, me livra do consumismo. Senhor, aí você já pode, né, lembrar da primeira pergunta. Eu preciso disso ou eu desejo? Eu preciso realmente disso ou eu desejo? Aí você tem que fazer essa pergunta. E pede a Deus para te ajudar a responder. O Espírito Santo vai te falar na hora. Né? Segunda pergunta, quem é que lembra? Isso, cabe no meu orçamento? É a segunda. Cabe, legal, eu tenho uma planilha, tenho uma organização, né? Tenho a boa administração, tenho uma planilha, isso aqui cabe no meu orçamento, ou eu vou ter que fazer uma prestação que vai me estrangular só para eu ter isso que eu quero muito, mas daqui a pouco isso já não vai gerar o prazer que eu preciso. Eu preciso ou eu desejo? Eu contei até a experiência de um irmão que trocou a roda de carro, lembra disso aí? A mulher queria o colchão, tinha um buraco no colchão, de vez em quando ela caía no buraco, ele ia lá, pegava ela, né, no buraco. E ela falou, a partir de hoje, greve. Aí ele entendeu a mensagem. Né? Você sabe o que eu estou falando, né, homens? Quando a mulher fala assim, ó, greve, estou de greve. Aí ela falou, enquanto não trocar o colchão. Só que ele não acreditou. Não acreditou e apareceu com uma roda bonita no carro. Né? Algumas mulheres não olham roda de carro. Para ela, está girando, está bom. Né? Ela quer entrar no carro e ir embora. Algumas olham, a maioria não percebe muito roda de carro, não é verdade? Quem liga para a roda de carro aí, alguma mulher, que olha a roda de carro? Uma repara, mas tem quantas aqui? 100? Né? Homem repara a roda de carro. Mas só que ela não reparava, mas naquele dia Deus fez ela reparar. E quando ela viu aquela roda de carro, ela falou, pronto, esse homem enlouqueceu. A gente está com um buraco no colchão, ele vai no Paraguai e compra roda de carro nova. E aí foi uma briga, a mulher quis separar e foi um problema. Né? E ele voltou atrás e rapidinho, ele continuou com a roda, mas ele arrumou um colchão novo. Não sei o que ele fez. Né? Apareceu um colchão novo lá. Então, na verdade, ele precisava de roda do carro? Não. Era um desejo dele. Agora, se a pessoa tem um conforto financeiro para ter um desejo, ela pode fazer, cabe no orçamento dela, não vai ter problema nenhum. Só que esse casal estava numa crise financeira. Né? E o outro princípio é a generosidade, e a gente vai falar disso hoje. A generosidade destrava a prosperidade aos olhos de Deus na vida das pessoas. Claro, combinado, não adianta nada você ser generoso e não administrar bem teu dinheiro. Não adianta nada, vai sair pelo ralo. Eu já vi pessoas falando, eu sou generoso, mas eu não sei o que acontece. Aí a gente pergunta, você tem uma planilha? Você se planeja certinho? Existe uma educação financeira? Porque não é só saber princípio. A educação significa que você está aplicando o princípio na sua vida. Então precisa aplicar, precisa se organizar, precisa levar o dinheiro a sério. Por que pessoas nunca prosperam? Porque elas não levam, elas não conseguiram entender ainda que ela precisa
levar o dinheiro a sério e respeitar esse dinheiro, independente do valor. Por que você tem que respeitar esse dinheiro? Primeiro, porque Deus falou na Bíblia em mais de 2.000 passagens sobre dinheiro. Só por isso você já devia entender que é muito importante. E o terceiro, a gente já explicou aqui, que o dinheiro é a nossa vida, é a nossa energia, a nossa habilidade, foi fruto de trabalho, fruto de suor, que você investiu o seu tempo, que você ralou para conquistar, no final do mês você recebe aquele dinheiro, e esse tempo que você usou para receber esse dinheiro, ele nunca mais volta na sua vida. Merece ou não merece respeito? Sim ou não? Então você não pode tratar o dinheiro, deixa aí de qualquer jeito, vamos gastar de qualquer jeito, tá bom assim, nem se preocupa. Aqui na igreja, nós temos uma equipe grande e vários líderes, pastores aqui, e a gente conversa sobre isso, sobre o uso do dinheiro de Deus, fruto da doação dos irmãos, dos dízimos e ofertas. O cuidado que tem que ter para não esbanjar nada, para tratar com respeito, com honra, porque Deus está vendo tudo isso. Então, isso faz parte de um conjunto de princípios. Então, a generosidade, ela é essencial na vida do cristão, porque ela é baseada no amor. E o amor é a marca do Filho de Deus. Ele disse em João 13 que nós seremos conhecidos pelo amor. Nós não vamos ser conhecidos porque a gente fala glória a Deus, aleluia, amém. Não é por isso. Por carregar uma Bíblia, quase ninguém carrega mais a Bíblia hoje, está tudo no celular. Ou por usar uma camiseta, falando sobre Deus. Nós não vamos ser conhecidos, algumas igrejas, alguns irmãos usam até terno, porque anda de terno, nada disso, isso aí tudo é blá, blá, blá. Nós não vamos ser conhecidos porque entramos numa igreja para participar de um culto. Nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus pelo amor. Jesus falou isso, é a nossa identidade, amém? É a nossa identidade. Agora, amar quem é legal é fácil, é bom. Amar quem ama a gente é maravilhoso. Jesus fala que o mundo já faz isso. Que vantagem tem? O grande desafio é amar quem não merece ser amado. Amar o seu inimigo. Jesus está pedindo demais, não está? Amar alguém que te faz mal, que fala mal de você, que te rejeita, que te traiu, que quer ver o teu mal. Mas é isso que vai fazer a diferença com o povo de Deus. Porque amar é diferente de afinidade. Você não precisa ter afinidade com todo mundo. Mas amar é outra situação. Amar é desejar o bem, é honrar, é respeitar, mesmo quem não merece. Essa é uma grande diferença. Isso é a marca do Filho de Deus. Então, generosidade vem como fruto do amor de Deus em nós. Isso é muito importante você saber. Porque o cristão, o Filho de Deus, ele precisa entender isso e ser generoso. Generoso com pessoas necessitadas, generoso com o reino de Deus. Nós vimos tantas promessas nessa área. Tem gente que, se dependesse dele, a igreja tinha fechado há muito tempo. Essa é a verdade. Por quê? Porque não entendeu. Eu sei porque eu já fui um desses. E muito comum nos homens. As mulheres são mais generosas. Homens, não fiquem chateados comigo, porque eu fui um desses. Então eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu passei 1 ano, depois que eu me converti, numa luta com Deus,
porque eu estava travado no dinheiro ainda, eu estava preso no dinheiro. Deus, eu quero ser abençoado. Deus, eu entendi, eu quero Jesus. Mas dinheiro é outra coisa. Meu bolso não tinha se convertido ainda. Coração converteu, mas o bolso não. E eu estava apegado ao dinheiro e foi uma luta, uma batalha. Eu já falei para alguns aqui em outro momento, em alguma mensagem. Mas Deus é fiel e a gente tem que lutar contra essa carne, contra esse mamon que opera na nossa vida, que rouba essa generosidade e trava a nossa vida. Você vai ver que quando você é generoso, abre portas, não é só financeira. Não é só financeira. Em outras áreas da vida, relacionamento, né? Nós vamos ler aqui alguns textos. Cura. Deus começa a mover várias áreas da vida da pessoa por causa dessa generosidade. Provérbios 11, 24, 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Repete essa parte. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Agora, olha essa matemática como é diferente da matemática humana. Há quem dê generosamente e vê aumentar a sua riqueza. Ou seja, a pessoa dá, ao invés dela ficar com menos, ela aumenta. Que matemática doida é essa? É a matemática de Deus. Não é a do mundo. Não é a da escola. É a matemática espiritual. É igual aquela oferta pobre, aquela ofertinha bem pobrezinha da viúva pobre, que ela vai lá e coloca uma moedinha no gasofilácio. Eu nem gosto desse nome, gasofilácio, caixa de oferta. Coloca a moedinha lá, Jesus chama todo mundo porque ele estava observando ali não quanto as pessoas davam de oferta. Ele estava observando como as pessoas davam. Se você ver no texto, estava lá Jesus sentado, ia iniciar o culto, e as pessoas chegavam, iam ofertando, ricos colocavam grandes ofertas, e a viúva pobrezinha coloca uma moedinha. Só que quando aquela moedinha bateu no mundo espiritual, no reino de Deus, se transformou numa grande fortuna. É isso que a gente tem que entender, que Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração, Ele quer que a gente seja desprendido. Jesus falou, eu tenho que ensinar isso para os discípulos, chamou eles, reuniu e falou, vem cá, vocês precisam aprender uma coisa importante, como que é o reino de Deus. Está vendo essa viúva? Ela deu uma moedinha, mas ela deu mais do que todos aqueles ricaços lá. Como assim, Jesus? Ele deu do que estava sobrando. Ela deu tudo o que tinha. Você está entendendo como que é o processo? Como que Deus pensa? Então, isso mostra que Deus não está preocupado com o valor, na verdade, mas com o coração, com o amor, com a generosidade. Então, aqui você vê, aquele que deveria dar, aquele que retém, ele fica com menos, ele cai na pobreza, porque ele está sendo o quê? Ganancioso, ele quer só para reter, só para dizer que tem, e não entendeu o amor de Deus. Provérbios 22, 9, quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então, ser generoso com o necessitado. 1 João 3,17 diz, quem vê o seu irmão passando necessidade e não tem o coração tocado em ajudá-lo, como ele pode dizer que o amor de Deus está nele? Isso é generosidade. Tem um outro versículo que diz que quando a gente dá ao pobre, a gente está emprestando para Deus. Isso quer dizer que Deus vai ficar com uma dívida.
Você já imaginou Deus com dívida? É Ele que fala. Você emprestou para Ele. Agora Ele fica com uma dívida. Agora imagina como que Ele vai pagar isso. Ele vai pagar isso várias vezes mais com juro, com rendimento, correção, né? A generosidade, ela ativa essa graça, ela destrava algo emperrado. Agora, como que a gente vai treinar isso, a generosidade? Sem vontade mesmo. Não estou com vontade de fazer, vontade nenhuma. A carne, ela vai querer gritar, ela vai querer, você vai e obedece mesmo sem vontade, e você vai ganhando estímulo espiritual para isso. Porque é amor, e amor é sacrifício. Não, eu só faço o que eu estou com vontade, porque senão eu vou ser um fingido. Ah, é? Então Jesus foi fingido? Porque ele não estava com vontade de ir para a cruz, não. E ele falou: Pai, se for possível, afasta isso de mim. Mas ele entendeu que era a vontade de Deus. E ele foi para a cruz. Ali era o Jesus ser humano, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sabia que ia ser um peso da separação de Deus ali por causa dos pecados. 2 Coríntios 9:6 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Diga, graça. Deus acrescenta graça. Qual a definição de graça? Tem uma definição clássica, quem é que sabe? Favor e merecido. Deus acrescenta graça. Você começa a ganhar coisa que você nem merece. Sabe por quê? Porque você está semeando, você está plantando, você está sendo generoso. E ele diz aqui: Deus acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário. É tudo que é necessário, não é tudo que você deseja, não. Deus promete que Ele vai te dar tudo que você precisa. Para quê? Para cumprir a sua missão nessa vida. Não é tudo, Deus, eu quero viajar pelo mundo, eu quero uma casa no maior condomínio de Cascavel, uma casa não muito grande, só 500 metros quadrados, tá bom? Eu quero 2 carros importados, uma BMW daquela bem grandona, X alguma coisa. Aí Deus só fica olhando: tá bom, meu filho, isso é tudo que você deseja. Isso não quer dizer que a pessoa é errado ter essas coisas, não é isso. Mas a gente precisa entender como que Deus trabalha. Ele promete o que é necessário para a nossa vida. Ele não vai deixar faltar o necessário para a sua vida, para você viver com dignidade, com honra, e podendo ainda ser generoso e abençoar pessoas. E poder também ter um lazer com a sua família, tirar férias com a sua família, porque férias é necessário. Jesus tirava umas férias curtinhas. Ele falava: não vem atrás de mim não, que eu vou dar uma saída. Né? Ia lá para o monte, né? E ficava lá orando. Foi até para o deserto 40 dias, tirou umas férias no deserto. Ali não foi férias, não, ali foi pesado. Mas todo mundo tem direito, isso é bom, são coisas boas. Então, nós precisamos entender como que Deus age. Ele diz que Ele vai dar o que é necessário para quê? Para que vocês transbordem
em quê? Em toda boa obra. O que é boa obra? Boas obras. Boas obras é fazer o bem para os outros. Deus quer que a gente transborde, que Deus quer que a gente seja abençoado para abençoar. Se a gente quiser só coisa para nós, não vai rolar com Deus, não vai dar certo. Porque a gente não entendeu ainda o princípio de Deus. E todo mundo que está contigo vai sendo abençoado ao mesmo tempo. Lá no seu ministério, na sua casa, na sua família, através de você, outras pessoas vão sendo abençoadas no seu trabalho, na sua empresa, no seu ministério, na igreja, em todo lugar, onde você, porque se você está sendo luz, outras pessoas vão ser iluminadas através da sua vida. É promessa de Deus isso. Amém? Agora, nós podemos entender que as pessoas, às vezes, elas se enganam. E elas caem no erro daqueles 3 motivos comuns que muitas vezes aprenderam para contribuir. Motivos errados. Primeiro, para ser generoso. Eles acham que é obrigação. Não é obrigação. Deus não obriga ninguém. Deus criou Adão, não obrigou ele a fazer nada. Deus só falou, ó, isso aqui é assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Eu te aconselho a fazer isso aqui. Ele fez errado. Deus, ele não obriga ninguém. Ele recomenda, ele instrui e ele dá o caminho. A gente é que vai escolher se a gente quer seguir ou não. Então, muita gente pensa que ela é obrigada. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a vir no culto, você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a fazer ministério, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Então, nós precisamos entender. Olha o que a gente leu aqui, ó. Não com pesar ou por obrigação. Você não é obrigado a ser generoso, né? Então, a gente precisa entender, generosidade é fruto do amor na nossa vida. Também as pessoas, às vezes, querem contribuir por medo do castigo de Deus, medo do devorador. Às vezes as pessoas, não, eu tenho que ser um dizimista, eu tenho que ser, dar oferta na igreja, senão o devorador vai vir na minha casa, vai assaltar a minha casa, eu vou bater com o carro. Não é assim. Motivação errada. A motivação não é o amor, é o medo. Eu já vi mulher com medo do marido. E muito comum, às vezes, o filho obedece pai e mãe por medo. É só aquela pressão, e se não fizer, o pau vai cantar, e é só na base do medo. No medo, isso não funciona. Primeira oportunidade que esse filho tiver, ele vai pular fora e vai embora. Ele vai fazer tudo que dá na cabeça dele. Claro, tem que haver disciplina, mas tem que cultuar o coração, conquistar o coração. Por isso que o último versículo da Bíblia está lá, ficou bem forte ali, no Velho Testamento. O coração do pai tem que se converter, isso é um sinal de avivamento. O coração do pai se convertendo ao coração do filho, e o coração do filho se convertendo ao coração do pai. É a comunhão, é o amor. Por que a gente contribui no reino de Deus? Uma vez eu falei no culto, olha, ninguém precisa dar dízimo aqui. Alguns irmãos gostaram, porque eles davam obrigado. Aí,
Um irmão falou comigo: pastor, você é meio doido, né? Eu falei: mas por quê? E se a igreja fechar? Se ninguém der o dízimo? E eu falei: olha, quero que você entenda a motivação de Deus para a gente contribuir no reino dele. Não é por medo, não é por obrigação, você precisa entender, Deus é que vai tocar e gerar no coração das pessoas esse mover de Deus para o sustento da igreja. E quando você é parte da família, você é movido com o teu coração. Quem não é movido no coração é porque não é parte da família ainda. Ou é só um frequentador, está só de passagem, ou só veio sugar um pouquinho. E às vezes não é nem filho, não se converteu ainda. Agora, se você é da família, por exemplo, na sua família biológica, você vê o seu irmão passando necessidade, a sua mãe, o seu filho passando necessidade, você vai ficar de braço cruzado? Você não vai. Quem é da família, vai lá: não, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa, vamos contribuir, vamos fazer, porque é da família. Nós precisamos entender isso. Então, irmãos que dão obrigado, a gente precisa vencer isso. Eu já fui assim. Deus fala que Ele ama quem dá com alegria. Privilégio. Vou ler depois um versículo, vocês vão ver uma igreja pobrezinha, cheia de gente pobre. É um privilégio. Aí você entende: poxa, é um privilégio de eu poder fazer isso. Isso é fruto de um coração onde está o amor de Deus, né? Uma vez um irmão falou para mim: pastor, eu não tenho fé para obedecer isso. Eu falei: eu entendo. Você tem fé para obedecer quanto? Ah, não sei, uma parte. Então faz o que tua fé está movendo o seu coração. Ele foi sincero. Eu não tenho fé para ser essa generosidade que a Bíblia fala, não. Eu falei: olha, mas Deus quer ensinar isso, porque eu sei o que é isso. E se você conseguir vencer isso, essa ganância que vem no coração do homem, e se desapegar a isso, você vai ser muito usado por Deus, porque você é um homem sincero. E eu gosto de sinceridade, e Deus mais ainda. Está lá em Atos 2,42. Eles tinham, a igreja tinha sinceridade de coração. E aquela igreja era uma igreja avivada e crescia muito. Então, outro motivo, barganha. É a obrigação, medo e barganha que pega as pessoas. Você quer ser abençoado, você vai ter que vencer isso na sua vida. Vencer mesmo, e lutar. Você quer ver o céu se abrir, Deus abrir as janelas do céu sobre a sua vida, como fala em Malaquias 3,10? E você nunca mais vai ter problema de dinheiro na sua vida? Porque você vai entender, o dinheiro vai trabalhar por você, e como diz o Salmo 127, enquanto você está dormindo, Deus trabalha por você. A gente tem que pôr o dinheiro para trabalhar para a gente. Para quê? Para abençoar o reino de Deus e abençoar vidas. E aí, quando a gente entende isso, Deus abre as janelas do céu e traz uma bênção tal, e você começa a ver milagres nessa área. E não é só nessa área, é em todas as coisas, como diz no versículo. Agora, se a pessoa dá... Por que a gente evita de colocar? Tem irmãos muito prósperos aqui na igreja, que prosperaram, irmãos que não tinham nada, que hoje têm empresa. Por que a gente não coloca para dar testemunho aqui? Já me falaram: ah, pastor, aquele irmão lá tem um testemunho legal nessa área, vamos colocar ele para... Sabe por quê que a gente prefere uma descrição nessa área?
Porque começa a despertar assim, olha, poxa, ele deu certo, ele foi fiel nessa área. Se deu certo para ele, eu também quero. Então eu vou obedecer a Deus só para ganhar o que ele ganhou. Então, ele agora está com uma empresa, tem lá 50 funcionários, e ele prosperou e tal, mas ninguém sabe toda a história que ele viveu, a motivação no coração dele. Aí o outro que está sentado fica ali pensando assim, eu vou fazer isso também, porque eu quero ter muito dinheiro igual a ele, é só dar, então vamos lá, cadê o envelope do dízimo? Eu vou dar também. Mas a motivação não é o amor ao reino de Deus, é o ter. Não, eu estou dando porque eu quero receber muito. Eu estou dando. É igual aquela pessoa que gosta de fazer favor para os outros, ou dar coisa para os outros, aquelas pessoas que têm mais condições, ou é uma pessoa importante. Na verdade, ela está dando, mas ela está querendo um retorno depois, um reconhecimento, um feedback depois. Por isso que Deus fala, ajuda aquele bem pobre, que nunca ele vai poder retribuir você. Ajuda aquele bem pobrezinho, esse que eu quero ver vocês ajudando. Convida para a sua casa, dá um jantar para ele, dá um presente para ele, faz um ato de amor para ele. Isso não quer dizer que você nunca vai fazer para uma pessoa, né? Não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer uma pessoa que tenha mais recursos. Aquela pessoa que tem essa preocupação, ela está fazendo, mas ela, no fundo ela está interessada no que vai vir depois. 2 Coríntios 9:10, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga, de todas as formas. Enriquecido de todas as formas. Olha que coisa poderosa, não é só no financeiro, não. Para que possam, o quê? Ser generosos. Você quer ser enriquecido para ser mais generoso ainda? Sim ou não? Uma vez esse irmão foi transferido, ele fez ele jogou um bolão aí, ele fez um bolão no trabalho dele, ele vivia jogando na loteria, estava saindo da igreja e falou, pastor, faz uma oração por mim aqui, que eu vou ganhar na loteria, e eu vou dar 20% para a igreja. Eu falei para ele assim, você já jogou? Aí ele falou, sim, já joguei, estou só esperando o resultado. Eu falei, você não vai ganhar. Eu vou orar para você não ganhar. E ele ficou bravo comigo. Aliás, eu falei para ele, eu não preciso nem orar, porque você não vai ganhar. Aí, na semana seguinte, volta ele. Pô, pastor, você tem uma boca, hein? Eu falei, irmão, você está com a motivação errada. Motivação errada. Né? Então, o dinheiro que entra fácil, Deus fala que sai fácil. Não estou querendo dizer também, é pecado jogar na loteria. É polêmico isso aí. É polêmico. Para algumas pessoas é pecado. Porque a ganância está dentro dela. Talvez para outra não seja. Então é polêmico. Diz o texto aqui ainda, generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. A sua generosidade vai ter gente agradecendo a Deus. Como a nossa irmã lá, como é que é seu nome mesmo? Cristiane. Alguém foi generosa, não foi? Com ela? Sim ou não? Ela deu graças a Deus aqui.
Ela glorificou a Deus e agradeceu a pessoa, e Deus foi glorificado. Ela viu a mão de Deus naquele ato de generosidade, de amor. Muitos falam assim: eu não contribuo porque eu não sou generoso, eu não sobra nada, eu não contribuo porque eu ganho pouco. Vai continuar ganhando pouco, porque não entendeu o princípio do reino de Deus. Não entendeu ainda. Do pouco, Deus faz muito. Com uma semente que você planta, Deus vai usar aquela semente para multiplicar. Mas precisa plantar a semente. Se não plantar nenhuma semente, que número é esse? Hein? 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá quanto? Isso aí a gente aprendeu na matemática. Não plantou nada, não semeou nada, como é que vai multiplicar? Como é que vai colher? A gente precisa entender o reino de Deus. É um reino assim, é de semeadura. Você semeia na vida das pessoas, você semeia no reino de Deus, você vai colher no tempo certo, no tempo de Deus, né? Essa igreja aqui da Macedônia é uma igreja pobre, de pessoas pobres, está em 2 Coríntios 8. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto sobre a igreja da Macedônia. Pensa aqueles irmãos pobrezinhos e multiplica por 10. Eu já fui em lugar assim, bem pobrezinho, numa igrejinha pobrezinha, mas como eu senti a presença de Deus naquele lugar. Pessoas muito pobres, humildes. E esses irmãos aqui eram assim. Olha o texto aí. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria, diga alegria, e a extrema pobreza, opostos. Alegria na extrema pobreza. Que coisa estranha, né? Mas está aqui na Bíblia, e Deus está falando que isso aconteceu, como um exemplo para nós. E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Como é que pode, de pessoas tão pobres, extrema pobreza, transbordar rica generosidade? Você começa a entender como é que é o reino de Deus. Uma vez um irmão falou de outra igreja: pastor, eu queria tanto ir nessa igreja, mas só tem rico na sua igreja. Eu falei: eu não conheço essa igreja, onde é que é? Será que é a nossa igreja? Só tem rico aqui, gente, eu não estou sabendo? Eu não vejo isso na tesouraria. Toniel, você que é da tesouraria, você vê essa manifestação de riqueza assim? Não vejo, não. Claro que tem muitos irmãos que são generosos e fiéis a Deus. Mas eu achei engraçado que ele falou: só tem muita gente rica na sua igreja e eu fico com vergonha. Eu falei: não, meu irmão, você está enganado, você pode ir lá. As pessoas, você está equivocado, alguém falou uma mentira para você, você está acreditando. E ele estava sem igreja, afastado, sem igreja. Diz ainda aqui: dou testemunho, olha o apóstolo Paulo testemunhando. Dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, ou seja, da provisão na igreja, que ele está querendo dizer. Da outra igreja que eles estão ajudando, a igreja da Judéia. Então, olha o que ele diz aqui, olha.
Eles foram além do que podiam, por iniciativa própria. Diga, iniciativa própria. Ninguém ficou persuadindo eles e repetindo e falando, olha, vocês têm que dar, e vocês têm que dar, porque vocês vão ser abençoados, e eu quero que traga aqui uma oferta de tanto, cada um, R$1.000, 20 pessoas, uma oferta de R$1.000, e eu quero ver agora e vocês vão colher. Cuidado com esses pedidos persuasivos. A gente não encontra isso na Bíblia. A gente encontra princípios do reino de Deus que tem que ser ensinado para a igreja, e o pastor não pode ter medo de ensinar a verdade. Quando que o pastor fica com medo de ensinar a verdade? Quando ele olha para o caixa, ao invés de olhar para Deus. Aí ele fala para as pessoas que todo mundo é obrigado. Não, vocês têm que dar, senão o devorador vai assaltar vocês e tal. E aí começa o clima do medo. Eu tenho que dar, então, porque senão não vou ser abençoado. Eu tenho que dar, na verdade, não é por amor, mas é por mais medo do devorador, e a gente é obrigado a dar e tal. Eu não quero esse evangelho assim, não. É muito ruim servir a Deus assim. A nossa motivação é por amor a Deus. Eu podia ter seguido a minha profissão, ser transferido, ia comandar, ia ganhar bem mais se eu ficasse no exército. E eu saí do exército, desisti, me aposentei ali com 30 anos de serviço, porque não tinha outro pastor para cuidar da igreja aqui. A igreja já tinha 2 anos, já tinha umas 200 pessoas na igreja, mais ou menos. E meus amigos me ligaram, quando soube que eu estava aposentando. Eu fui o primeiro da minha turma da academia da AMAN a ir para a reserva. E quando eles souberam que eu era pastor, aí comecei a receber ligação, e-mail, o que aconteceu? Você ficou louco, rapaz? Mas sabe de uma coisa? Quando eu saí do exército, e eu me aposentei e fui ser só pastor, foi uma paz, eu senti uma alegria, uma presença de Deus, que foi assim uma libertação. Depois de 30 anos usando farda, e agora eu podia servir só na obra de Deus. Você sentiu isso, Otoniel, também, quando você foi para a reserva? Oh, Deus, muito obrigado, agora eu vou acordar de manhã, não tem mais aquela farda para botar, e agora eu só vou precisar ir para a igreja, e eu vou para a igreja, vou aconselhar as pessoas, e sem ganhar nada. Pelo contrário, investindo na obra de Deus ainda, investindo. Aí os meus amigos, que eram do exército, falaram, não, cara, tu adoeceu, tu está doente. Né? E não entende, porque o mundo não entende isso. E em nenhum momento eu me arrependo. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, em nenhum momento você vai ter um arrependimento. Porque não é o dinheiro que move a nossa vida, apesar dele ser tão importante. Não pode ser o dinheiro que move a nossa vida, move a igreja. Deus ele vai dar recursos para tudo que é necessário para ser feito, para que a obra dele continue, e eu não tenho medo nenhum. Por isso que a gente não fica pedindo dinheiro no culto e nem recolhe oferta no culto. A gente não pede dinheiro no culto. Muitas pessoas que vêm de outra igreja estranham isso. Mas é uma direção que Deus deu para nós. E sabe quando faltou dinheiro para a gente fazer tudo que a gente precisa aqui? Nunca. Sabe por quê? Porque é Deus que está no comando de tudo. E é assim que você tem que entender, na sua casa, nas suas finanças também, é Deus que precisa estar no comando de tudo.
e a gente administra com muito cuidado todos os recursos que entram aqui, fruto do amor das pessoas, e a gente abençoa a igreja, abençoa pessoas, ajuda outras igrejas, ajuda as igrejas que a gente às vezes nem tem muito contato, mas estão passando um sufoco lá e a gente ajuda lá, ajuda um pouquinho aqui, começa outras igrejas e assim vai. Porque a obra de Deus é assim. Então, agora, olha o segredo. Deus disse que isso tudo é um privilégio. Agora, o segredo de tudo que você precisa entender é o final desse texto. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo, ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. O que eles fizeram primeiro? Hein? Eles se entregaram a Deus primeiro. Porque quando a sua vida é de Deus, você não se preocupa com mais nada, você só obedece. Deus ensinou isso? Deus falou que eu tenho que batizar, então eu vou me batizar. Deus falou para eu ser generoso, então eu vou ser. Eu não estou com vontade nenhuma, mas eu vou ser. Ele falou para eu ser, ele falou que é bênção. Então você começa a lutar contra a sua própria natureza. Quando você se entrega a Cristo, o Espírito de Deus vem morar em você, dentro da sua vida. Ele só vem, você só vai conseguir amar como o amor de Jesus se Cristo estiver morando na sua vida. Você só vai conseguir perdoar a ofensa grave se Cristo estiver na sua vida. Você só vai conseguir ser generoso como Deus quer se Cristo estiver na sua vida. Para isso você precisa se entregar a Ele totalmente. Quem está entendendo isso aí? Se você veio para cá só fazer um curso financeiro, você vai se frustrar. Uma vez, num curso de finanças que eu dei aqui, veio um empresário de Cascavel, que estava quebrado. Ele veio aprender aqui. Perguntou se ele podia fazer o curso. Mas ele não queria nada com Jesus, ele não queria nada com Deus, ele não queria nada com a Bíblia, ele queria resolver o problema financeiro dele. E quando eu falava algumas coisas aqui, ele ficava se remexendo na cadeira, porque, coitado, ele caiu de paraquedas, alguém mandou ele vir aqui. Ele não quis entregar a vida dele a Cristo. Isso aqui é só para quem quer primeiro se entregar a Cristo. Senão não vai ter efeito nenhum na sua vida. Esquece tudo que eu falei e volta para casa. Senão não vai ter efeito nenhum na sua vida. Você só quer a solução de um problema financeiro. Você só quer ser abençoado, mas você não quer Jesus. Você não quer entregar sua vida a Jesus, para Ele ser o seu Senhor e Salvador, para Ele vir morar na sua vida, através do Espírito Santo, para Ele escrever o seu nome no livro da vida, e você ser nova criatura, largar o pecado, largar o vício. Se você só está interessado em dinheiro, é porque Cristo ainda não é o seu Senhor e seu Salvador. Seu Senhor ainda é Mamon, o dinheiro. E precisa de libertação. Jesus precisa entrar na sua vida. O dinheiro ainda domina. Precisa de libertação. Aí ele diz, no 2 Coríntios 8, 7 e 8, ele diz: assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem. Não é ordem. Tem como dar ordem para as pessoas amarem? Não tem.
Amor vem de dentro. Você nunca vai conseguir falar, filho, eu te dou uma ordem, você tem que me amar. Algum pai consegue fazer isso? Sim ou não? Isso vai ser cultivado naquele coração, esse amor. E ele diz, não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Isso é importante, porque a gente só põe dinheiro onde a gente ama. Presta bem atenção nisso. Por isso que Paulo está falando, vocês devem contribuir, porque eu quero ver a sinceridade do amor de vocês. Em outras palavras, ele está querendo dizer, você só investe dinheiro onde você ama. Aí vai ser revelada a sinceridade do seu amor, né? Você investe lá no estudo do seu filho, você investe em você investe na sua família, porque você ama a sua família, você investe. Alguns investem no carro porque amam o carro. Homem ama o carro. Quais os homens que gostam de carro aí? Pode falar, meu irmão. Depois você pede perdão aí. Confessa o pecado. Eu também gostava tanto de carro. Queria trocar de carro toda hora. Era aquela coisa, aquela doentia. Mas eu fui curado disso. Tem tanta coisa mais importante. Demorou alguns anos, mas eu fui curado. E você pode ser também. A nossa esperança não está nisso. Existe algo muito mais profundo e poderoso que Deus quer nos dar. Mas o que Paulo está falando, aquilo que você investe, ali está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Jesus falou, ali está o teu coração. Onde você coloca dinheiro é porque você ama. Você está ajudando o necessitado? Você colocou dinheiro na vida dele? Você está amando ele. Você está transferindo um pouco da sua vida para ele. Porque esse dinheiro você ganhou ralando, trabalhando, suando, com o seu tempo, o seu suor, a sua inteligência. Você pega aquilo, você dá um pouco para alguém, você está dando a sua vida para aquela pessoa. Por isso que amar é dar a vida. 1 João 3,16. Nisto nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando você dá dinheiro para alguém, você está dando a sua vida. Tem gente que está esperando morrer, ser sacrificado por outra pessoa, fisicamente, morrer literalmente, fisicamente. Não é isso que Deus está falando. Dar a vida é dar as coisas que fazem parte da vida. Seu tempo, sua habilidade, seu dinheiro, seu serviço, um presente, né? Aí a gente lembra das 5 linguagens do amor, que é uma boa comparação. Isso é muito profundo e a gente precisa entender. Então, quando você contribui no reino de Deus, para a expansão do reino de Deus, você está dando a sua vida. E o seu amor está ali porque está revelando a sinceridade do seu amor. A gente precisa entender isso. Agora, tem gente que está esperando ter muito, ter mais para ser generoso. Não vai ser aos olhos de Deus, porque existe um princípio no reino de Deus, em Mateus 25, que diz, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, Deus vai querer ver você ser fiel no pouco que Ele está te dando. O pouco que Ele está te dando, você vai se organizar para ser generoso no reino de Deus e com as pessoas. E aí Deus vai abrir as janelas dos céus, a torneira do céu sobre a sua vida. Tem uma história lá em 1 Reis 17, para a gente terminar aqui. Essa história é muito impactante, porque estava numa época de fome, de seca, sem chuva. Muito tempo já não chovia. Estava faltando comida. Deus mandou o profeta Elias ir até
à beira de um riacho e ficar lá. E ele falou: fica lá, que eu vou mandar os corvos trazer comida para você. Muito interessante essa passagem. E os corvos levavam carne e pão para Elias, um hambúrguer. Já tinha McDonald's naquela época. Está em 1 Reis 17. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde. E bebia a água do riacho. Legal, né? Provisão de Deus. Deus manda até os corvos te ajudar. Deus vai mandar clientes para a tua empresa. Deus vai mandar a bênção na sua casa. Deus vai prosperar a sua vida. É Deus que tem o comando, o controle de todas as coisas. Uma irmã nossa que tinha um negócio, uma prestadora de serviço, e ela começou a obedecer a Deus, e ela me ligou: pastor, tá uma loucura isso aqui. Ela tinha passado por um aconselhamento, e ela decidiu: não, eu entendi isso, eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer tudo certo. Aí ela me ligou e falou: pastor, está um milagre aqui, está vindo cliente de tudo quanto é lugar, eu não estou dando conta. Eu falei: então você liga para um concorrente seu, no teu ramo, e manda todos esses para ele. Não, pastor, mas que isso? Ele não vai entender isso, ele vai pensar que eu estou doida. A gente é louco mesmo por Jesus, pode fazer isso. E ela fez. Ligou, mandou, olha, encaminhou todas aquelas pessoas que ela não podia atender mais, porque era tanta gente que chegava, e ela fez isso. E outra pessoa lá ficou feliz da vida. Sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar para você abençoar vidas. O que eu acho legal aqui em Cascavel, que eu nunca vi no Rio de Janeiro. Meus conterrâneos lá são difíceis nessa área. Várias vezes eu chego em algum lugar, já aconteceu várias vezes, eu dou parabéns para o cara. Chego lá naquela loja, tem isso assim assado, e ele vende lá naquela loja. Ele vende, mas não tem. Aí o que ele faz? Aí ele fala assim: olha, mas você encontra isso que você quer, eu não tenho aqui, mas você encontra lá numa outra loja, assim, assado. Aí eu falei: rapaz, mas ele não é teu concorrente? E você está me mandando ir lá na loja dele? É assim mesmo aqui em Cascavel? Aí ele dá uma risada. Aí eu falo só para ver o que ele vai falar. Não, aqui a gente não tem esse problema, não. Mas lá no Rio de Janeiro, sabe quanto que isso ia acontecer? Diga: nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Eu conheço meus conterrâneos. Corta essa parte também. Senão as minhas irmãs lá no Rio de Janeiro vão pensar: pô, meu irmão está doido. Não posso falar mal dos meus conterrâneos. Mas isso é cultural. É cultural. Quando eu voltei da missão da ONU, eu estava com dinheiro. Eu só ganhei dólar. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Quando eu dei meu dízimo na igreja, o pastor falou, o tesoureiro veio falar comigo: meu irmão, você ficou doido? O que aconteceu contigo? Eu falei: nada, só estou dando um dízimo. E a nossa casa que eu construí em Cascavel foi com esse dinheiro. Uma casa muito boa, porque o Toniel lembra quando eu fui para a ONU, né? Já estava aqui em Cascavel. Quando eu voltei, eu estava com dinheiro, fui comprar um carro de chinelo e short, bermuda, e bem esfarrapado. Fui lá, e aí eu pensei: vamos ver como que esse cara vai me atender. Entrei no carro zero, abri a porta, né? E aí ele veio, me atendeu com uma classe. É meu amigo até hoje, eu falo de Jesus, encontrei ele no Tuiuti esses dias.
nunca tinha me visto, não sabia quem eu era. Agora, acredite se quiser, ele falou assim, eu não tinha nem me identificado, ele falou, você quer levar o carro, ficar o final de semana com ele? Eu falei, não, pronto, esse cara é doido. Se alguém lá na minha terra faz isso, o cara vai para a Bahia de carro, não volta nunca mais. Eu falei, rapaz, tu tem noção do que tu está fazendo? Aí ele falou, não, eu senti que você é uma pessoa honesta. E eu comprei o carro dele. Aliás, eu trouxe para casa, falei, Claudinha, ela, que é isso? De onde você trouxe isso? Eu falei, não, o moço lá da Chevrolet falou que eu podia trazer esse carro e ficar o final de semana com ele. E você aceitou, como é que se a gente bater com esse carro? Um homem ousado. E eu lembro disso, eu encontrei com ele no Tuiuti, a gente estava lembrando dessa história. Né? Eu falei, rapaz, eu fui de chinelo de dedo, tu me atendeu tão bem que eu comprei o carro de você. Você lembra disso? Lembro. Inclusive, eu falei que para você ficar com o carro no final de semana. Eu falei, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vi aqui em Cascavel. Então, é um povo diferente. Amém? Vocês são um povo diferente. Por isso que eu fiquei aqui. Não fui embora. Glória a Deus por isso. Elias, Deus mandou ele para lá, para uma viúva pobre, que não tinha nada, trazer provisão sobre a vida dele, e dar comida para ele, e ele foi nessa viúva e falou, olha, eu vim aqui e você pode me dar um copo d'água? Ela foi lá pegar o copo d'água e falou assim, olha, traz pão também. Aí ela falou, olha, eu não tenho pão, mas eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Só tem isso, então faz um bolo com isso aí. Não, aí ela falou, ela quis, não, a gente já não tem nada, era uma época de muita fome. Eu estou catando uns gravetinhos aqui, eu e meu filho, era uma viúva pobre com um único filho. Estou catando uns gravetinhos aqui, a gente vai fazer uma comida e depois a gente vai esperar a morte, que não tem mais nada. Elias falou para ela, receba essa palavra de Deus. Ela falou que só tinha um pouquinho de farinha e azeite. Faz um bolo com essa farinha e com esse azeite, para mim primeiro. Ela não tinha mais nada, mas era o teste que Deus queria fazer com ela, é o teste do ser generoso com pouco. É o teste da generosidade, quando a pessoa pensa assim, que ela não tem nada, mas como que eu vou ser generoso com eu não tenho nada? E ela então faz o bolo e leva para ele. E ele falou, a farinha e o azeite não mais vai acabar na sua casa. Azeite naquela época era muito caro. Eu não imagino como é que deve ser um bolo de azeite e farinha. Não deve ser muito gostoso. Alguém já comeu? Um bolo de farinha e azeite? Enfim, ele comeu e sabe de uma coisa? Deus fez o milagre e multiplicou a farinha na casa e o azeite na casa dela. E ela, na verdade, quando ela viu aquele milagre, ela não ficou tão impactada. O filho dela adoeceu. Está em 1 Reis 17, depois você lê com calma. Estou resumindo a história para a gente encerrar. O filho dela adoeceu, ficou muito doente e morreu. E ela ficou apavorada, foi falar com o profeta Elias, ela estava hospedando o profeta Elias na casa dela. E ela fala, profeta, o Senhor, olha o que Deus fez. Eu te recebi, eu fiz o bem e veio sofrimento para mim, meu filho está morto. E naquela hora,
o profeta Elias pega aquele menino e clama a Deus para ele voltar à vida. Diz o texto que ele levou para o quarto de cima, deitou sobre o menino e orou ali, debruçou sobre o menino e clamou a Deus. O menino voltou à vida e ele entrega o menino para ela com vida. E ela diz o seguinte: agora eu creio que realmente o Senhor é um homem de Deus. Tem gente, só para a gente encerrar, que às vezes precisa passar por uma dor grande para crer que Deus é que está agindo. Ela viu o primeiro milagre da multiplicação, ela não estava levando fé ainda. Ela precisou ver o filho morto e depois o filho ressuscitar para ela reconhecer que Elias era um homem de Deus, né? Ela precisou passar por essa experiência. Mas a principal lição dessa história é o ser generoso no pouco, que ela foi generosa quando não tinha nada. Então você precisa entender esse princípio do reino de Deus. A generosidade não é sobre dar o que tem em nós em excesso, é sobre dar o que nos falta. Amém? Esse é o princípio da viúva pobre. Quando a gente entender que primeiro a nossa vida é de Cristo e que nós podemos ser generosos com tudo que nós temos, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sobre a sua vida. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar. Eu gostaria de orar por algumas pessoas que precisam de um milagre financeiro mesmo. Hoje é a última palavra que a gente vai ministrar. Foram 7 palavras focadas nisso. Que precisa de um milagre financeiro. Tem alguém aqui? Levanta o braço. Tem algumas pessoas. Quem está aqui e precisa de emprego, trabalho, está desempregado, levanta o braço. Tem algumas pessoas também. Nós vamos orar por vocês, tá? E vamos pedir um milagre financeiro, um milagre de um trabalho, para o Senhor abrir uma porta de trabalho e derramar sobre a vida de vocês um refrigério. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês.